Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você meditasse comigo nessa palavra, porque essa palavra que o Senhor Jesus dirige aos vencedores, ele diz ao vencedor. Quem é vencedor para Deus? Quem é vencedor para o Senhor Jesus? Ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, obviamente é o Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então vamos meditar nesse texto. A pessoa talvez pergunte: bispo, quando Jesus fala quem tem ouvidos, ele está se dirigindo a quem? Porque todo mundo tem ouvidos. Exatamente. Todo mundo tem ouvidos. Tem ouvidos para ouvir todo mundo. Mas nem todos têm tido ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo fala. E essa é uma das maiores faltas dentro da igreja ou das igrejas. Porque Jesus está dirigindo essas palavras às igrejas, não é aos incrédulos, não é às pessoas pagãs, não. Ele está conduzindo essas palavras, passando essas palavras às pessoas que dizem crer no Senhor Jesus. Então, quem tem ouvidos nesse universo da igreja do Senhor Jesus? Quem tem ouvidos? Nem todos. Porque, infelizmente, a maioria que está dentro da igreja tem ouvidos mais para ouvir o que o mundo diz, o que dita as redes sociais, a moda, os cinemas, né? Teatros, revistas, livros desse mundo, teorias desse mundo, estão mais atentas à voz do mundo do que propriamente à voz do Espírito de Deus. Nem todos têm ouvidos para o Espírito Santo. Então, esse é o grande problema das pessoas que dizem crer em Jesus, mas vivem uma vida lastimável. São como aquelas pessoas que dizem assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Só que está faltando tudo. E por que está faltando tudo? Porque o Senhor falhou na sua palavra? Ele não é mais pastor? Não.
É porque aquela pessoa que diz o Senhor é meu pastor e está faltando tudo, é porque realmente ela não é rebanho, não faz parte do rebanho do pastor Jesus. Essa é a realidade. Então ela fica a ver navios, fica a sofrer neste mundo. Então, você que está me assistindo e ouvindo nesse momento, presta atenção. Quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo fala, quer dizer, quem tem ouvidos dos crentes, daqueles que se dizem crer, que dizem crer no Senhor Jesus. Quem tem ouvidos? Então, os que têm ouvidos, aqueles que têm ouvidos, ouvem e praticam, não só ouvem, não só tomam conhecimento da palavra de Deus, mas como também e sobretudo praticam aquela palavra. Então, aqueles que ouvem e praticam, estes são os vencedores. Porque ao vencedor, ao que vencer, Jesus garante: dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então, minha amiga e meu amigo, se você é cristã, é cristão, e espera comer do fruto da árvore da vida, você tem que vencer. Para você chegar lá, você tem que vencer. Você tem que vencer os seus pecados, você tem que vencer as suas cobiças, você tem que vencer a sua carne, você tem que vencer o seu coração, você tem que vencer o mundo, você tem que vencer o diabo. E não vem com aquela história: ah, Jesus já sacrificou por mim, eu não preciso sacrificar. Você está muito enganada e muito enganado. Por causa de você pensar dessa forma, com certeza você está sofrendo as consequências. Aqui, o prêmio é para os vencedores. Como, por exemplo, eu venci quando entreguei a minha vida para Jesus e tenho vencido até hoje, graças a Deus, graças ao Espírito Santo. Porém, para que eu venha comer do fruto da árvore da vida, eu tenho que continuar vencendo. Eu tenho que continuar. Para eu vencer, eu tenho que lutar, eu tenho que batalhar, eu tenho que sacrificar a minha vida, eu tenho que sacrificar o meu eu, as minhas vontades, as minhas cobiças, a minha carne. Então, se eu continuar vencendo a minha carne, vencendo as minhas cobiças, os meus desejos carnais, até o fim, se eu continuar vencendo até o fim, então, aí sim, eu poderei dizer: eu sou um vencedor. Eu serei um vencedor. Quer dizer, eu fui salvo, estou salvo e serei salvo se continuar vencendo. Vencendo a mim mesmo, vencendo o mundo, vencendo o inferno. Mas a verdade é que quando a gente tem juízo, quando a gente tem ouvidos para ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, e pratica essa palavra, e pratica aquilo que ele fala, que ele conduz, que ele ensina, então a gente vai ter o direito de comer do fruto da árvore da vida. Comer do fruto da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então, essa árvore frutífera que faz, eu não sei como é que são os frutos dessa árvore, mas me dá até água na boca agora mesmo, por imaginar quão saboroso deve ser o fruto dessa árvore.
Então, para que eu possa um dia ter o privilégio de participar dos frutos dessa árvore, eu tenho que continuar vencendo. E para que eu continue vencendo, eu tenho que continuar sacrificando. Enquanto eu estou sacrificando, eu estou vencendo. O dia que eu parar de sacrificar, aí já não resta mais nada. Por quê? O sacrifício faz movimentar a fé. Quanto mais a gente sacrifica, mais a fé se anima. A fé que salva, a fé que justifica, a fé que faz a pessoa merecedora diante de Deus. Essa fé inteligente, essa fé racional, essa fé, ela se mantém enquanto eu mantiver sacrificando, me sacrificando. Então, muitas pessoas que não quiseram sacrificar, que não continuaram sacrificando, desanimaram no meio do caminho, deixaram de servir ao Senhor para servirem a si mesmos. Essas pessoas perderam a chance de um dia poder participar do fruto da árvore da vida. A árvore da vida. A árvore da vida. Mas que vida é essa, bispo? A vida eterna. A vida eterna. Vida eterna, não é a morte eterna, não. É vida eterna. Porque aqueles que são perdedores, eles vão participar da árvore da morte. A morte eterna, quer dizer, afastamento definitivamente de Deus. E sofrerão angústias e tormentos no lago que arde com fogo e enxofre. O mesmo lago que terá juntos a morte, Satanás, a morte, os demônios, todo o inferno, as doenças e tudo que não presta, tudo que o diabo criou nesse mundo de maldade, de perversidade, vai estar num pacote só, chamado lago de fogo e enxofre, para aqueles que perderam. Aqueles que perderam, aqueles que não venceram. Bem, eu não quero tratar desse assunto para não apavorar ninguém. Eu apenas quero tratar do assunto de que os vencedores vão participar do fruto ou dos frutos da árvore da vida eterna. E vencedor, como eu já disse, é aquele que tem juízo, que ouve a palavra, ouve a voz do Espírito Santo. E ouve porque tem ouvidos, dá atenção. Ouve porque prioriza o Senhor Jesus na sua vida. Prioriza a obediência à sua palavra. Prioriza viver de acordo com as leis, os mandamentos, a palavra de Deus. Prioriza o Senhor Jesus em primeiro lugar na sua vida. É o primeiro, ele é o primeiro. Primeiro do que a sua família, do que a sua vida, do que tudo que a pessoa tem neste mundo. Quando a pessoa faz priorizar o Senhor Jesus Cristo na sua vida como único Senhor e Salvador e mantém essa prioridade, ama mais o Senhor Jesus do que sua mãe, seu pai, seus irmãos, suas irmãs, sua mulher, seu marido, tudo, toda a parentela, toda a riqueza, toda a glória que esse mundo oferece. Quando a pessoa prioriza o Senhor Jesus, então ela se torna uma vencedora. Mas tem que priorizá-lo todos os dias da sua vida, até o fim, para que então ela venha ser vencedora. Graças a Deus.
Ao vencedor darei que se alimente da árvore da vida, e a segunda morte de modo algum dano nenhum lhe causará. Sobre a minha mesa, com muita alegria, lhe servirei do precioso e escondido maná. Ao que guardar minhas palavras, minhas obras até o fim, não me traindo nem se afastando de mim, sobre as nações com força e glória as regerá. Ao vencedor vestes brancas, do linho mais fino vestirei, e do seu nome jamais me esquecerei. Diante do Pai, dos anjos o confessarei. Maravilha, né? Ao vencedor. Ao vencedor. Vencedor não. Para o mundo, o vencedor é aquele que tem muito dinheiro, tem muita sabedoria, tem muitas coisas, tem carros, tem tudo nesse mundo. Como Salomão tinha tudo que os seus olhos desejavam, tudo que o seu coração almejava. Mas no final das contas, Salomão disse: eu odiei esta vida, eu odiei esta vida. Então, muitas pessoas pensam que o vencedor é ser como Salomão. Ter família, ter isso, ter aquilo. Mas, para Deus, o vencedor é aquele que chega lá, que chega diante da sua presença, que tem o direito de comer do fruto da árvore da vida. Esse é o vencedor. Se eu não conquistasse nada nesse mundo, se eu não conquistasse absolutamente nada nesse mundo, mas tivesse ouvido e obedecesse a palavra de Deus, eu seria um vencedor, graças a Deus. Não é o dinheiro, não é a fama, não é o sucesso, nada nesse mundo compara com aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Graças a Deus. E é a história da Cristiane. Você vai ver a história da Cristiane. Vale a pena você aumentar até o som aí, o volume do seu televisor, para assistir e entender o que essa senhora tem a dizer para você. Vamos lá. Meu nome é Cristiane, eu tenho 51 anos, eu sou empresária. Eu tive uma boa infância, eu tive os pais, eu tive oportunidade de educação. Só que depois de um certo tempo, a nossa família foi desfeita, porque meus pais brigavam muito, se separaram. Minha mãe foi estudar, porque até então era dona de casa, foi trabalhar, né, para poder nos ajudar. Eu também fui fazer faculdade, né, tudo assim, uma vida que se achava normal. Chegou uma fase que as coisas começaram a dar errados, né? Eu tive, graças a Deus, boas oportunidades de emprego, e num desses locais de emprego, na época, eu fui demitida, e aí que realmente começou o sofrimento. As portas se fecharam de um jeito que eu não conseguia mais emprego, tendo um bom currículo. Nessa época já estava formada, eu tinha feito faculdade de administração, então eu tinha uma carreira e não achava emprego em lugar nenhum. Era de frustração e juntava com um vazio muito grande,
Porque assim, além da vida profissional, do estudo, tinha também a vida sentimental, né? Que também eu não era feliz. Então assim, é aquela fase que junta tudo. Tudo dá errado, tudo vira, é o que as pessoas dizem, né? Minha vida virou de cabeça para baixo. Foi isso que aconteceu comigo. Carros que tinha, teve que se desfazer, né? Então a situação virou completamente. No desespero, o que eu comecei a bater em várias portas para entender o que estava acontecendo. Cartomantes, né, leitura de mão, tinha a linha espírita, né, a linha da casa de encostos, em todos os lugares. E aí a situação piora, porque do nada eu comecei a ter assim, uma enxaqueca muito forte, assim, de eu não conseguir ficar com os olhos abertos, de eu não conseguir nem pensar. A verdade é essa, doía tudo. E além disso, eu comecei a ver vultos, ouvia vozes. O vício que eu tinha era muito de fumar. Eu fumava 2 maços por dia. Essa situação foi piorando, né? Foi piorando. E aí chegou uma hora, eu lembro muito bem, nós tínhamos assim, andávamos, né, em turmas, né? E nós tínhamos feito uma viagem para a praia. E eu lembro que à noite nós estávamos no bar, assim, na beira da praia, e eu fui andando. Então eu pensei, eu continuo andando ou eu paro? E naquele momento foi um grito de socorro. Eu falei, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu comecei a não ver sentido na minha vida. Depois desse episódio que eu comentei, né, da praia, passados alguns dias, eu recebi o convite através da minha mãe e de uma amiga, que elas já estavam vindo à Universal. E minha mãe vendo aquele meu sofrimento, aquela minha angústia, a situação que eu estava, ela, claro, como papel de toda mãe, né, me chamou para vir assistir uma reunião. Eu, na hora, vou ser bem sincera, eu não conhecia o trabalho da Igreja Universal. Mas eu tinha, assim, muita ressalva contra o crente. Mas chegou uma hora, durante a reunião, que o pastor que estava conduzindo a reunião, ele chamou lá na frente as pessoas que estavam sofrendo, que estavam passando por problemas, né? E naquela hora, eu levantei e fui. Minha mãe até depois comentou, falou, nossa filha, não esperava essa sua reação. Mas quando a gente está sofrendo realmente, está no fundo do poço, que não tem saída para nada, e você está com essa sede, né, de querer algo que você não sabe o que é, você se lança. Ali eu me quebrei. Toda resistência caiu por terra ali. Ali eu tive uma certeza tão grande que eu estava na presença, sabe, de Deus, que eu estava no lugar certo. Eu tive uma certeza de que Jesus estava ali, né? Então, aquilo só me fez querer realmente buscar mais. Eu cheguei em casa, eu dormi a noite inteira, eu tive paz, eu tive tranquilidade. Então, a partir daquele momento foi quando realmente eu passei a frequentar, né, as reuniões na igreja. Eu aprendi, porque eu não tinha conhecimento, eu aprendi o quê? Quem é Deus, quem é o Espírito Santo, quem é Jesus. Através do quê? Através da palavra, da Bíblia. A Bíblia na minha casa era um enfeite, eu nem sabia o que tinha nela. E ali sim, eu não achei uma doutrina, eu achei o ensinamento de Jesus para a nossa vida. Então tudo isso eu fui aprendendo, passo a passo, não foi do dia para a noite, né? Mas sempre persistindo, porque o cristão, sem o Espírito Santo, que é uma armadura, ele não aguenta, porque nós somos muito alvos, né? De toda a cilada do mal. Então, para que eu pudesse permanecer numa vida reta, né, diante de Deus, eu precisava do Espírito Santo. Foi uma prioridade. Eu não estava pensando em vida sentimental, não estava pensando em trabalho, não estava pensando em nada. Eu queria o Espírito Santo, porque eu sabia que a partir do momento que eu tivesse assim, vou usar até um termo, centrada,
né, batizada com o Espírito Santo, Deus poderia me guiar. Então, eu saberia, poderia brigar, né, pela vida financeira, depois a sentimental, enfim, por tudo. Se eu não tiver isso, de nada vale, nada, eu não ia ter nada. Eu ia continuar do mesmo jeito que eu estava. E eu posso dizer que foi numa vigília de Espírito Santo e foi ali que eu pude receber a presença do Espírito Santo, ser batizada com ele, e foi assim uma mudança radical na minha vida. Foi maravilhoso, né? Não tenho como descrever, né? Porque é uma alegria, é uma paz, é uma certeza, né? Você se sente amada, você se sente cuidada. Olhava para trás, né? E falava, meu Deus, o Senhor teve misericórdia de mim, o Senhor me escolheu entre tantas pessoas para eu poder estar na sua presença, para eu poder te conhecer, ser cheia do seu Espírito. Então isso foi assim, essa gratidão, eu carrego ela comigo todos os dias. Foi a primeira coisa que eu fiz, né? Participei da evangelização. Na época, eu comecei cuidando dos jovens e depois passei para a evangelização, e esse trabalho continua até hoje. Ganhar almas, seja aqui com os grupos que a gente tem na igreja, no meu trabalho, no meu local de trabalho, com as pessoas que convivem comigo, porque a gente sabe que nem todo mundo que está ao seu redor, ele é sensível à voz de Deus. Então a gente tem que dar um bom testemunho, todo segundo, todo momento, porque é isso que mostra a diferença daquele que tem o Espírito Santo e daquele que não tem. E depois disso, já trabalhando, já, né, com a vida mais estruturada, um dia chegou um conhecido para mim e falou assim, e aí, e sua vida sentimental? E aconteceu, eu conheci meu marido dentro da igreja. Na verdade, ele que me viu, porque eu não tinha visto ele, eu não estava procurando nada. Ele chegou, conversou comigo e a gente decidiu, começou a namorar e viu que realmente nós nos gostávamos e casamos. Então, estamos aí com 22 anos de casados, né? Um filho maravilhoso, que também eu agradeço a Deus todo dia por ele. Então, assim, Deus, depois que eu encontrei o Espírito Santo, que eu fui batizada, tudo Deus foi acrescentando na minha vida, tudo. Não me falta nada. Nós temos casa, nós temos carro, eu tenho meu carro, meu marido tem o carro dele, entendeu? Nós temos nossas lojas. Enfim, Deus foi acrescentando tudo. Se a mulher não tiver essa consciência de que Deus me ensina a conduzir, me ensina como ser mãe, como ser esposa, como ser profissional, a gente acaba se atropelando. Porque, infelizmente, a referência do mundo, ela é muito ruim. Né? Hoje, com essa situação de a mulher empoderada, então se você não se põe aos pés de Jesus o tempo todo, buscando sabedoria, você entra nesse embalo. E aí, essa é uma coisa que eu, como mulher, e assim, eu aconselho todas as mulheres a sempre buscar isso todo dia. Deus me dê entendimento e sabedoria para ser esposa, para ser mãe, para ser empresária, né, para ser serva. O Espírito Santo, ele trouxe para mim toda essa sabedoria, esse discernimento. Isso é algo assim que eu não troco por nada. Sempre que eu tenho dúvida em algo, é no Espírito Santo, na presença de Jesus, que eu vou buscar um esclarecimento para aquilo. Então, assim, busco todo dia, tenho meu momento com Jesus todo dia, porque nós temos que estar sensíveis à voz dele, para não sermos enganados. Isso tem que ser rotina na vida da gente. Então eu aprendi, sabe, a ter essa fé inteligente aqui na Universal, porque é isso que a Universal ensina para nós. Não é uma doutrina, é uma fé inteligente, é uma fé que você pratica, mas você também, sabe, você se dá, você agrada a Jesus com isso. É algo assim que te move, é o seu sopro de vida, tudo, tudo. E ele me basta. O Espírito Santo é o fôlego da vida.
Quem não tem o Espírito Santo não tem vida. É impossível a pessoa ter vida sem a presença do Espírito Santo, porque ele é o fôlego, ele é o próprio fôlego de Deus dentro de nós. Então, é por isso que muitas pessoas, embora tenham crido no Senhor Jesus de forma teórica, mas vivem uma vida irrisória, indecente, uma vida fracassada, porque não tem o Espírito do Senhor Jesus. Ora, se você não tem o Espírito do Senhor Jesus, como que você pode segui-lo? Se você não tem o Espírito do Senhor Jesus, como que você pode ser dirigido por Ele? Se você não tem o Espírito do Senhor Jesus, como é que você pode servi-lo? Como? Você só vai fazer besteira, porque sem o Espírito Santo você não pode servir ao Senhor Jesus. É impossível. O apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer que quem não tem o Espírito do Senhor Jesus Cristo não pertence a Ele. Então, minha amiga e meu amigo, nós estamos vivendo esses últimos dias, até domingo, nós teremos a grande festa do Espírito Santo, nesse jejum de Daniel. Seria bom que você, mesmo que você que não fez o jejum até aqui, mas está ouvindo essa programação e nasceu dentro de você agora um desejo de receber o Espírito Santo, ainda há tempo para todos que querem, todos que determinarem para receber o Espírito Santo. Basta você se render, basta você se entregar, basta você abrir mão do mundo, porque você não pode se servir ao mundo, seguir o mundo, curtir o mundo e com o Espírito Santo, não. Não tem isso. Ou o mundo ou o Espírito Santo. Até porque está escrito que aquele que ama a Deus, ou melhor, aquele que ama o mundo, desagrada a Deus. Não tem o amor do Pai. Mas aquele que ama o Senhor Jesus, então vale mais do que tudo que o mundo oferece. Então, você que ainda não recebeu o Espírito Santo, que está buscando, ou que ainda não investiu no recebimento do Espírito Santo, eu vou dizer para você uma coisa: sem o Espírito Santo é impossível vencer. Nós falamos ainda agora que o vencedor vai comer do fruto da árvore da vida eterna. Mas só é vencedor aquele que tem o Espírito Santo. Só quem tem o Espírito Santo tem ouvidos para ouvir a sua voz. Só quem tem o Espírito Santo tem ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo. Então, invista nisso, porque sem ele é impossível você vencer. É impossível. Se você não vence aqui na terra, nesse mundo cruel, quanto mais vai vencer no céu? Então, minha amiga e meu amigo, sem o Espírito Santo não há como sobreviver na fé aqui neste mundo. Tá bom? Nós vamos ver mais um testemunho de uma pessoa que recebeu o Espírito Santo. E ela, veja a diferença, o que era ela antes e o depois. Por favor, preste atenção. Meu nome é Darley. Eu cheguei na igreja trazendo uma angústia a ponto de eu me jogar no chão e querer bater a cabeça para morrer. Por que eu tinha essa angústia? Eu era desacreditado de todo mundo, então eu mesmo não acreditava em mim, eu não tinha esperança de um futuro melhor, de ser alguém lá na frente. Eu só estava pensando naquele momento, e aquele momento era um momento de muita dor. No meu exterior eu podia até dar risada, eu podia até me divertir, sair, mas quando eu chegava em casa, eu me contorcia de angústia. Minha mãe é obreira, então ela me fez um convite para ir à igreja, e naquele domingo eu tive paz, eu literalmente senti paz. Eu saí da igreja, parecia que eu estava flutuando, o peso que tinha em mim saiu. Eu ouvi falar do Espírito Santo, mas eu não sabia o que era Espírito Santo. E quando eu comecei a buscá-lo, eu não recebia porque eu praticava pornografia. Mesmo dentro da igreja, eu tinha um vício de pornografia, então nada que eu fazia para Deus dava resultado e me causava mais angústia ainda. Não me jogava para cima, me jogava mais para baixo ainda, porque eu falava, eu estou dentro da igreja, cometendo esse pecado, como que eu vou dar um passo a mais?
Teve jejum de Daniel que eu participei, mas é como diz a palavra, eu só participei. Eu não coloquei toda a minha força, ainda continuei cometendo pornografia. E isso chegava no último dia do jejum de Daniel, não me dava certeza nenhuma para receber o Espírito Santo, porque a pornografia cortava no meio. Eu fiquei cerca de 2 anos, mais de 2 anos e meio na igreja ainda, até que eu me toquei, eu me dei conta. E eu fui liberto desse vício de pornografia também num jejum de Daniel, no meio do jejum. Eu cheguei num domingo de manhã, onde eu não havia recebido o Espírito Santo, e eu determinei, eu não vou mais fazer isso. Eu não vou mais cometer esse pecado. Nesse jejum de Daniel que eu recebi o Espírito Santo, eu trabalhava numa empresa onde o patrão falava assim para mim, você pode comprar sua casa, você pode comprar seu carro, que aqui você vai ficar para sempre, você não vai ser mandado embora, você vai ter a condição de poder pagar, comprar e poder pagar. Só que aquele trabalho me distanciava, o meu ponto fraco era a pornografia. Os funcionários não sabiam disso, mas era o próprio diabo colocando o celular com pornografia no meu rosto. Eu virava o rosto a ponto deles falarem para mim, você não gosta de mulher. Mas eu sabia o que estava me esperando lá na frente, que era o Espírito Santo. Então nesse jejum eu me dediquei. Se está escrito lá em Daniel que ele não comeu o manjar desejável, eu também não comi. Eu fiz jejum de pão e água, eu abri mão desse emprego, eu fui procurar ler um livro da Bíblia, ler mais a Bíblia, ouvi a palavra amiga do Bispo Macedo, ouvi pregações na internet da igreja, e num domingo pela manhã foi quando eu recebi esse Espírito Santo, que eu só ouvia falar, mas eu pude ter. Eu tenho as minhas lutas, tanto interiores como exteriores, mas eu permaneço, e quem permanece vence. Ponto de que eu tinha vergonha de conversar com as pessoas, tanto o meu familiar que morava comigo, quanto uma pessoa estranha. Nesse mesmo dia eu fui evangelizar, eu saí, era um domingo pela manhã, então eu fui para casa e voltei para a igreja, peguei os jornais, fui evangelizar, fui falar daquilo que eu tinha recebido. Com o jejum de Daniel eu aprendi a me concentrar na palavra de Deus, a usar o meu tempo de uma forma produtiva. O Espírito Santo veio me dando direção para prosperar, para ter paz na minha casa, na minha família. Hoje eu tenho certeza do Espírito Santo dentro de mim, tenho paz, posso sorrir. Eu atendo pessoas que chegam piores do que eu cheguei, né? Às vezes eu nunca passei por aquilo que a pessoa está passando, mas com o meu jeito de ser, eu sou tranquilo, eu tenho paz, então eu posso passar aquela paz para a pessoa. A dica que eu dou para a pessoa que vai participar desse jejum de Daniel é que ela se concentre nesse jejum. Tire todas as distrações. Quando eu fiz, eu abri mão do futebol, que eu gostava muito, abri mão das redes sociais, de televisão, para receber o Espírito Santo. Que essa pessoa também faça isso, para que ela receba a certeza da salvação, que é o mais importante. Eis-me aqui, ó Senhor, tenho tanto pra contar, mas não sei como falar. Poesias de amor e encantos te busquei. Espírito de Deus, me ajude a me expressar, pois minha alma anseia te encontrar. Que dia, meu Senhor, ah, que dia, meu Salvador, ah, que dia
A primeira vez que o Espírito Santo desceu foi no dia de Pentecostes para apenas 120 pessoas que estavam reunidas no cenáculo. Mas a expectativa deste dia 23 de agosto é que milhões de pessoas espalhadas por todo o mundo recebam o Espírito Santo. Aqueles que realmente têm sede de conhecê-lo pessoalmente e estão se preparando como uma noiva para a festa das bodas do Cordeiro, o dia da sua aliança com Deus. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Prepare a sua melhor roupa. Adquira também uma aliança, ou a mesma do seu casamento, pois esta será o símbolo do compromisso firmado com Deus. A festa das bodas do Cordeiro. Neste domingo, 23 de agosto, no Templo de Salomão, com horários especiais às 7, 9h30, meio-dia, 15 e às 18 horas, e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Meu nome é Nayara Camila da Costa Silva. Eu estava na igreja já há um período muito grande, cheguei com 12 anos e até os 16 anos eu fiquei na igreja. Só que durante esses 16 anos eu achava que eu tinha o Espírito Santo, mas eu não tinha o Espírito Santo. Até que um dia eu cheguei em casa e falei, não vou mais na igreja. E realmente não fui mais na igreja. Fiquei 4 anos fora da presença de Deus. E nesses 4 anos, infelizmente eu tive a oportunidade que o diabo me deu de conhecer diversas coisas. Primeiro, o diabo me apresentou uma pessoa onde eu me envolvi, onde eu fui usada e jogada fora. E ali eu falei assim, já que é para ser assim, então vou fazer de tudo um pouco. Comecei para balada, comecei a beber, comecei a ficar com diversos rapazes, cheguei já a ser amante, ao ponto também de ir para o homossexualismo. E dali em diante despertou o desejo. E aí começou outro fracasso. Me envolvi num relacionamento, infelizmente eu vim a engravidar desse rapaz, e eu vim perder as crianças, eram gêmeos, né? Eles faleceram, e ali meu mundo desabou. E ali eu lembro que quando eu estava na sala, quando meu primeiro filho faleceu, e eu peguei ele no colo e eu escutei Deus falando assim, não era para você estar aqui. Ali deu um despertar em mim, mas mesmo assim eu não retornei para a igreja, não retornei. E ali eu me afundei numa depressão, não só depressão, mas uma síndrome de pânico. Eu tinha medo de comer, que eu achava que se eu comesse eu ia engasgar e ia morrer. Eu tinha medo de dormir, que eu achava que se eu dormisse eu ia morrer. E aí eu lembro que um dia eu tive uma crise de pânico, minha mãe me levou no médico. Aí o médico falou assim, ó, mãe, eu acho que tá na hora de você começar a procurar outro tipo de tratamento. E um dia eu tive uma crise de pânico, e eu lembro, eu não sei o que aconteceu, como foi o percurso, eu só sei que quando eu abri os olhos eu estava dentro da igreja. E eu estava na frente do altar e eu estava chorando muito, 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 muito. E eu falei pro pastor, pastor, por favor, me ajuda, eu não aguento mais. Porque eu já não comia, eu estava muito magra. Eu entendi que sem o Espírito Santo, sem uma entrega total, verdadeira, a gente não é nada. Nada, nada, nada. Eu vivia que nem um zumbi. Uma morta-viva. Por fora eu estava viva, quem olhasse para mim eu estava viva. Mas por dentro eu estava totalmente morta. Não tinha vida nenhuma. Eu olhei para dentro de mim e eu vi que, por mais que Deus tinha me curado daquela depressão, da síndrome do pânico, de várias coisas, ainda tinha um buraco que ele não tinha sido preenchido. Eu comecei a abrir mão de algumas coisas que eu gostava, né? Eu comecei a orar mais, jejuar mais. No período do jejum de Daniel, eu acordava de madrugada. Fui praticamente todos os dias na igreja. Abri mão de mexer em celular, de redes sociais, abri mão de ver televisão. Então, eu queria ocupar as coisas com que fosse agradável a Deus, não agradável a mim. E aí, no último dia do jejum, eu coloquei a minha melhor roupa, fui buscar de manhã, no domingo de manhã, e busquei com todas as minhas forças. Eu pude conhecer a Deus, né? Eu lembro que foi 10 minutos, mas para mim parece que o mundo parou. Eu estava virada e eu só falava assim para Deus, meu Deus, eu não quero mais nada.
eu quero construir um futuro com o Senhor. E se o Senhor não estiver comigo, eu não vou ter um futuro em canto nenhum. E o meu futuro tem que ser no reino dos céus. E para mim entrar lá, eu preciso te conhecer. E eu comecei a buscar e foi tão diferente assim de todas as buscas que veio natural. E ali eu recebi o Espírito Santo. Ali eu entendi quem era Deus. E ali eu fui guiada pelo Espírito Santo e foi algo que só acrescentou na minha vida. Eu lembro que eu não tinha focado no meu casamento, mas como eu disse para ele que eu queria só priorizar ele acima de tudo, a mudança veio de dentro para fora que meu esposo, ele percebeu sem eu abrir a boca. É muito maravilhoso, é glorioso, é uma experiência que não tem palavras. Ela aumenta a cada vez que a gente busca ele, ela cresce, ela é algo, uma intimidade que eu nunca tinha tido, ouvir a voz do Espírito Santo. Eu nunca tinha escutado a voz do Espírito Santo e hoje eu escuto. Dentro de casa eu era uma pessoa muito chata, eu era incompreensível, eu queria as coisas só do meu jeito, eu queria ser mandona. O meu casamento ele não foi mudado com a força do meu braço. Ele foi mudado pelo Espírito Santo, porque o próprio Espírito Santo agiu. Que você não tenha medo de fazer as coisas que você sabe que tem que fazer, abrir mão das coisas que você sabe, seja amigos, seja algo que agrada. E se dá, só confiar e ter a consciência limpa que você deu o melhor. E priorizar ele acima de tudo. Eu não construo meu futuro na terra, eu construo meu futuro no céu. O meu futuro, a minha vida, está nas mãos dele, lá no céu. Espírito Santo, o Consolador, o Guia, a fonte a jorrar, o fôlego da vida, a garantia da salvação. O Senhor Jesus convida os sedentos em conhecê-lo pessoalmente para a festa das bodas do Cordeiro, o dia da sua aliança com Deus. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Este convite não é para os satisfeitos ou aventureiros, mas apenas para os que têm sede mesmo em conhecê-lo. Prepare a sua melhor roupa e adquira uma aliança ou a mesma do seu casamento, pois nesse dia você se encontrará com o seu noivo, o Senhor Jesus. Neste domingo, 23 de agosto, a festa das bodas do Cordeiro, no Templo de Salomão, com horários especiais, às 7, 9h30, meio-dia, 15 e 18 horas, e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Deus abençoe a todos e até domingo, grande festa da descida do Espírito Santo. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois ele é o teu socorro.